Josué, capítulo 10, verso de número 7. A Bíblia diz: Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército, incluindo os seus melhores guerreiros. O Senhor disse a Josué, repita comigo: o Senhor falou com Josué: não tenha medo desses reis, e eu os entregarei nas suas mãos. Olha só, a vida de Josué, Rogério, estava bem. Josué não tinha um problema, pastor João. Vini, Josué estava sem batalha. A vida de Josué estava de boa. Havia enfrentado o povo de Ai, vencido o povo de Ai. A vida de Josué tem sim várias histórias de empoderamento da parte de Deus diante dele, como por exemplo a passagem do povo por Jericó. Vale-se ressaltar aqui e lembrar que Josué é o líder de um povo que tinha promessa. Josué é o líder de um povo que tinha um X na testa, que era um povo escolhido da parte de Deus. Josué é o líder daqueles que o Senhor levantou Moisés há muitos e muitos anos antes para ser levantou Moisés para ser o libertador do povo que antes era escravo, está rachando pedra, comendo cebola. Então Moisés já não está mais entre eles. Agora o líder desse povo é Josué. Josué capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fala com Josué: seja forte e seja corajoso, seja forte e seja corajoso, seja forte e seja corajoso. A Bíblia está deixando claro que Deus está empoderando Josué. A Bíblia está deixando claro que Deus está olhando para Josué e fala assim: pode ter muito desafio, mas tenha força e tenha coragem. Tenha força e tenha coragem. Tenha força e tenha coragem. Talvez o que você precisa escutar aqui essa noite já é isso: tenha força e tenha coragem. Tenha força e tenha coragem. Tenha força e tenha coragem. O povo tinha palavra, repete comigo: o povo tinha palavra. Josué tinha uma sentença. Se a palavra do povo era terra prometida que mana leite e mel, a palavra de Deus para Josué: tenha força e tenha coragem. Logo entendemos que a figura de um líder é muito importante nesse contexto. Entendemos que o líder está encabeçando um povo que precisa acessar a terra prometida, mas que vai acessar através de muita força e de muita coragem. Você vai acessar promessas da parte do Senhor na sua vida através de muita força e de muita coragem. Você vai acessar palavras da parte do Senhor através de muita força e muita coragem. Deus manda te dizer nesse domingo, dia 24 de maio de 2026: tenha força, tenha coragem. A promessa está liberada, a palavra liberou, a sentença está liberada. Deus já está no final esperando você chegar. Deus já está esperando. Fosse coragem, fosse coragem, fosse coragem. Recentemente viralizou um vídeo, Vini, que o pastor falava assim: às vezes não é a oração que você precisa, é de testosterona na veia. Às vezes o que você precisa não é de joelho dobrado, mas é você trazer a memória que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Fosse coragem, fosse coragem, fosse coragem, fosse coragem. E agora eu chego no texto. Eles enfrentam Jericó, capítulo 6 de Josué. Eles enfrentam o povo de Ai, porque Deus tinha uma aliança com aquele povo. O que Josué colocava a mão e colocava Deus à frente, as coisas aconteciam de uma forma extraordinária. É visível que quando o povo quebra o princípio que Deus havia estabelecido, que não era para pegarem os despojos de guerra, eles vão enfrentar um povo insignificante, que é o mesmo povo de Ai, e de uma forma literal, clara, atualizada, 2026, eles tomam um pau de Ai, um corridão. Eles menosprezam um povo que era pequenininho. Aí Josué vai falar com Deus: Deus, como assim? Que história é essa? O povo morreu, tu não está comigo? E Deus olha para ele e fala assim: pois é, eu estou com você, mas a parte de vocês não cumpriram.
A parte de vocês foi quebrada. A aliança foi quebrada da terra para o céu e não do céu para a terra. Deus manda te dizer: cumpra princípio que eu cumpro promessa. Permanece fiel, não abra mão do princípio, não abra mão da excelência, não abra mão da verdade, não abra mão da fidelidade, não abra mão da verdade sobre a sua vida, que Deus vai cumprir promessas. A aliança reestabelecida, eles vão enfrentar novamente o povo de Ai e vencem agora aquela batalha. E chegamos aqui no texto que lemos: 5 reis se reúnem para derrotar Gibeão, os gibeonitas, um povo que não é nem o povo liderado por Josué. Todo mundo se reúne para derrotar os gibeonitas. Fato é que Josué havia feito uma aliança com os gibeonitas, que haviam ajudado ele em algumas batalhas. Então um dos líderes procura Josué e diz: ei, não nos abandone, Josué, esteja conosco. Veja só, a guerra não era nem de Josué, mas a guerra naquele dia se apresentou diante de Josué. A guerra aqui é algo literal, é homens guerreando de um lado e para o outro, é batalha literal, é lança de um lado, espada do outro, é escudo eles carregando, é um campo de batalha sangrento. Hoje em dia nós não vivemos batalhas nesse nível, mas precisamos reconhecer que muitas vezes guerras nos são apresentadas que no campo emocional fazem com que a gente perca as forças. A batalha aqui é apresentada para Josué. A batalha aqui é algo apresentado para Josué que ele não estava esperando. Ele não estava esperando guerrear, ele não estava esperando a batalha, ele não tinha problema. Assim como talvez você, que levanta pela manhã sem problema, sem dificuldade, mas com uma rotina, mas a batalha é apresentada. A dificuldade chega, a notificação chega, o WhatsApp chega, a ligação chega, a notícia chega. Eu falei aqui, há alguns meses atrás, eu estava no parque da Disney, celebrando o aniversário do pastor João, num ambiente que todo mundo, do mundo inteiro quer estar para celebrar. Estou saindo do parque com meu filho no carrinho, de repente eu escuto um barulho. Era o Joaquim, que estava com as pernas duras, os braços duros e ficando roxo. Logo a Karen olha para ele e fala assim: ele está passando mal. Pega o Joaquim, começa a gritar desesperadamente. O meu filho no parque mais desejado do mundo está convulsionando. Um segundo a vida mudou. Um segundo o que era certo passou a ser incerto. Um segundo aquilo que era bom passou a ser trocado. Um segundo a minha prioridade mudou. As batalhas da vida chegam desta forma. Chegam de uma forma que você não está esperando, mas de forma de repente lhes são apresentadas diante dos teus olhos, diante da sua casa, diante dos seus negócios, diante do seu trabalho, diante de você. Eu preguei semana passada: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, A batalha é apresentada para Josué, pastor João, pastora Dani, Vini. Diante dos olhos dele tem um cenário de guerra. Diante dos olhos dele tem um conflito a ser resolvido. Aí a Bíblia diz que Deus foi falar com Josué. E olha o que Deus disse a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Não, eu vou repetir, porque isso aqui é resposta de Deus para muita gente aqui essa noite. Não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Não tenha medo desse problema. Deus está dizendo: eu já preparei a resposta. O verbo aqui está no futuro, o verbo aqui não está no presente. Eu entregarei. Deus está dizendo: diante dos olhos os reis ainda estão. Diante dos olhos a guerra ainda precisa ser batalhada. Diante dos olhos o cenário ainda é adverso, mas eu já preparei a vitória. O verbo aqui é no futuro, pastor João. Tiago, Deus está dizendo: diante dos olhos os reis se apresentaram. Diante dos olhos o exército pode ser grande, Rogério, mas Deus está dizendo: eu já preparei a sentença, eu já preparei o resultado, eu já preparei o milagre. Cadê os homens e mulheres aqui essa noite que creem num Deus do impossível, que creem num Deus de resposta, que creem num Deus de milagre, que creem que Deus já preparou? A guerra está ali, o cenário é esse, a realidade é essa,
Mas Deus está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus está dizendo essa noite para homens e mulheres aqui: eu estou contigo, eu estou contigo. Não se preocupa com os teus filhos, eu estou contigo. Não se preocupa com o seu trabalho, eu estou contigo. Não se preocupa com a sua empresa, eu estou contigo. Não se preocupa com o seu escritório, eu estou contigo. Não se preocupa, eu estou contigo. Já preparei a vitória. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. E eu creio em ti, haja o que houver, e haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. E a tempestade, e a tempestade, e o vento forte não vão roubar a minha. Em ti, meu Deus, e a tempestade, e o vento forte. A Bíblia fala que os discípulos estavam no barco. A tempestade chegou. É vento de um lado, é onda forte do outro. Eles ficam desesperados. Mas o desespero não gera resposta eficaz. O desespero não gera a provisão que eles precisavam. O desespero não faz com que as águas se acalmem. O desespero não faz com que o vento se aquete. Então eles se lembram que Jesus estava no barco. Eles se lembram que o desespero humano não iria gerar resposta. Eles chamam Jesus. Jesus dá um comando e fala assim: ei, por que vocês não descansaram? Por saberem que eu estava no barco. Deus está falando com homens e mulheres aqui essa noite: ei, eu estou no barco, e o barco se chama a sua vida. Eu estou no barco, e o barco se chama a sua empresa. Eu estou no barco, e o barco se chama os seus negócios. Eu estou no barco, e o barco se chama os seus sonhos. Deus está mandando te dizer essa noite: ei, não é por desespero, mas é confiança. Temer por quê? Temer porque se o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Ei, Deus está contigo, Deus está com você. Por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Vini, Josué tinha uma guerra para enfrentar. Josué tinha uma batalha para vencer. Porque quem entra numa batalha não entra só para participar. Quem entra numa batalha para sair vivo. Josué tem uma batalha diante dos olhos dele. A Bíblia fala que Deus veio e falou com Josué: não tenha medo. Não tenha medo. Eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você.
Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Esse mal que está diante dos teus olhos não vai fazer aquilo que Deus tem para a sua vida te parar. Esse mal que está diante dos teus olhos, essa insegurança que insiste em ter audiência no seu coração, não vai roubar a promessa de Deus na sua vida. Esta ansiedade que insiste em fazer parte da sua mentalidade não vai roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa depressão não vai roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse diagnóstico médico não vai roubar o que Deus tem para a sua vida. Esta frustração com pessoas não vai roubar, não vai tirar aquilo que Deus tem para a sua vida. A guerra está diante dos olhos. Deus vem e fala. Diante dos olhos naturais, Rogério, é o problema. Mas dentro tinha uma palavra. Agora preste atenção. Quando Josué chega diante de Jericó, a Bíblia diz, fortemente fortificada. Jericó tinha como característica cidade segura. Não tinha como passar por Jericó de uma forma normal. Jericó é a cidade que fica entre a geografia que eles estavam e a promessa que eles precisavam receber. É um grande problema, é uma grande dificuldade. Agora, diante dos olhos de Josué, ele contemplou de uma forma ilógica os muros caírem. Eles marcham em torno das muralhas, e diante de uma forma não lógica, as muralhas caem. Mas aqui tem um segredo. O segredo é que a Arca da Aliança ia na frente. O segredo é que a presença de Deus ia na frente. Josué tinha uma palavra, Josué tinha uma realidade. Repita comigo, Josué tinha uma palavra. Vamos, igreja. Josué tinha uma palavra. A palavra era uma promessa. Vamos, igreja. A palavra era uma promessa. Essa era a palavra que ele tinha. Mas a realidade é Jericó. Repita comigo, Jericó é a realidade. O problema, tem muita gente, Vini, que entrou aqui com uma palavra da parte de Deus, mas com Jericó diante dos teus olhos. Você entra carregando uma palavra, mas com Jericó diante dos olhos. Agora a palavra de Deus diz, coloca a arca na frente e marcha. Tem crente que já pegou aqui, ó. Tem crente que já pegou lá atrás. Tem gente que está pegando. Ei, tem gente que já entendeu. Vini, Samuel, tem gente que já entendeu. Coloca a presença de Deus à frente, que a muralha cai. Coloca a presença de Deus à frente, que Deus fecha a boca do leão, abre a porta que o homem não abre, muda o diagnóstico. Deus te trouxe esta noite aqui para que você escutasse. Eu indo à frente, ninguém segura. Porque é assim que a gente luta as nossas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Você luta a guerra com o Senhor indo à frente. Você luta a guerra com o Senhor indo à frente. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou cercado. Parece. Flávio, amanhã tem gente que vai sair de casa, mas está olhando para a batalha. Você tá saindo de casa, Everson, olhando para a batalha, olhando para o problema, olhando para a dificuldade. Mas você sabe que Deus é contigo, você tem uma promessa. Agora deixa eu te alertar. Josué sabia que Deus estava com ele. Diante dos olhos dele a batalha ainda estava lá. Mas no verso seguinte a Bíblia diz:
Depois de uma noite inteira marchando, ele chegou. Trabalha, meu irmão. Pega firme, bota para quebrar naquela empresa, bota para quebrar naquele trabalho, bota para quebrar na sua casa. Ora como você nunca orou, bota para quebrar no seu ministério, sirva como você nunca serviu. Faz a tua parte, faz a tua parte, faz a tua parte. Deus manda te dizer: marcha, porque a vitória está liberada, marcha, porque a sentença está liberada, marcha, porque o decreto já liberei. Os seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto. E a grandeza. Seus inimigos. Chacoalha a mão da pessoa que está do seu lado. Tem muralha que vai cair na sua vida essa semana. Tem muralha que vai cair na sua vida essa semana. Tem muralha que vai cair nessa semana. Tem gigante que vai começar a dar glória a Deus essa semana. Seus inimigos, seus inimigos. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus, Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Como um trovão impetuoso, poderoso, poderoso é, grandioso é. Que vem ao céu, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso. Tem gente que nessa noite o Senhor está falando: ei, você não saiu de casa num dia frio e chuvoso de graça. Deus está mudando a tua trajetória essa noite. A Bíblia fala que eles chegam na guerra, mas Deus já está guerreando por eles. Eles chegam na batalha, mas Deus já está guerreando por eles. Eles estão guerreando, mas Deus está mandando pedra do céu. Eles estão fazendo a parte dele, mas Deus está fazendo a parte dele. Ei, Deus manda te dizer: faz a tua parte, faz a tua parte, que a minha parte eu faço. Continua fiel, continua firme, continua guardando o coração, continua tratando com zelo as coisas do Senhor. Toda aflição caia por terra, em nome de Jesus. Deus manda te dizer: nem que pedra do céu precise cair, eu vou cumprir a palavra. Eu vou cumprir a palavra. Eu vou cumprir a promessa. Chega no ambiente da batalha. Aí, pastor Josué sabia que guerrear com quem conhecia o território era uma dificuldade, Samuel. Aí Josué tem a brilhante ideia: Deus está comigo, e se o dia anoitecer, tem chance de a gente perder a batalha. E olha a oração que Josué faz: sol, pare agora. Lua, pare agora. E a Bíblia diz que o sol parou e a lua parou.
Deus manda te dizer: não tenha medo de fazer orações ousadas essa noite. Não tenha medo de mandar decreto para o céu essa noite. Se é sol que tem que parar, declara que o céu pare. Se é lua que tem que parar, declare que lua pare. Qual é o milagre que você precisa? Se é enfermidade, se é câncer que tem que secar, agora em nome de Jesus secando. Se é opressão que tem te assolado, agora uma mente livre. Qual é o problema que esta noite você vai mandar um decreto para o céu? Toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Josué chegou. Rogério, ele sabia que tinha uma palavra. Josué chegou e sabia que Deus era com ele. Josué chegou e sabia que tinha uma promessa à frente. Thalisson, Samuel, Josué chegou na guerra, mas ele sabia que Deus era com ele. E quem sabe que está com Deus, olha para o sol e fala assim: para sol, porque Deus está comigo. Ei, olha para o problema agora e começa a declarar em nome de Jesus agora. Agora Deus está liberando cadeias aqui essa noite. Deus está liberando sentenças do mundo espiritual essa noite. Você está olhando para o problema e está dizendo: agora você não tem maior audiência do que o poder de Deus na minha vida. Agora você não tem maior audiência do que a promessa de Deus sobre a minha casa. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há nem culpa que fique de pé diante de nós. Vini, vamos fazer o seguinte: você que crê num Deus do impossível, sai do seu lugar, vem aqui.